Orai e vigiai, orai e vigiai, orai e vigiai. Isso está na Bíblia. A Bíblia tem quase 2000 anos, né? Quase 2000 anos. Não tem 2000 anos, não. Mas as escritas, algumas escritas datam de mais de 2000 anos, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Orai e vigiai, sem cessar. E as pessoas não compreendem. O que o orai e vigiai, na realidade, deveria ser dito e quase ninguém fala. Ou praticamente ninguém fala, principalmente na Umbanda, no Espiritismo, né? Nas religiões espiritualistas que trabalham auxiliando o próximo. É que quando você entra para trabalhar, para ser um instrumento divino em algumas dessas religiões, onde você se propõe a ajudar o próximo, espiritualmente falando, isso quer dizer que quando você está ajudando aquela pessoa, sendo um instrumento para afastar a espiritualidade negativa, os espíritos trevosos, o baixo astral, você acaba sendo uma pessoa avisada. Por quê? Porque se você foi um instrumento do bem para o bem, mesmo que você não seja lá aquelas coisas, você ainda assim foi um instrumento, e o baixo astral vai ficar de olho em você. Cuidado, não abre as portas, cuidado, deixa a porta aberta aí, não sei o que. E as pessoas não conseguem entender a questão do cuidado, não deixa fresta, que o mal entra. Por que o mal entra? Porque quando a gente é instrumento do bem, para o bem, e a gente, mesmo com os nossos erros e desacertos, que nós estamos aqui todos, ninguém é perfeito aqui nessa terra. Quando a gente se propõe a ser um instrumento, a gente começa a ser atacado de alguma forma. Eu fiz um outro vídeo dizendo um pouco a respeito disso, né? O baixo astral, na grande maioria, né, das pessoas, eles não querem destruir a gente, eles querem a gente de volta, porque a gente vem melhorando. E se a gente está aqui angariando, batalhando, tentando melhorar, né? Resgatando os nossos débitos, é porque nós tivemos débitos e nós nunca fomos santos. E eventualmente a gente já trabalhou, direto ou indiretamente, nós já estivemos a serviço das trevas. Então, queridos e queridas, então, orai e vigiai é que quando você se propõe a trabalhar numa religião onde você vai mexer com espíritos trevosos, com o imposto, ou com o que quer que seja, você tem que orar e vigiar sem cessar, sempre. Você tem que fechar sua casinha, você tem que entender que qualquer deslize físico ou moral pode abrir portas onde as trevas vão tentar de qualquer forma se instalar na sua vida para fazer com que você desista de ser um instrumento do bem e para o bem. Não é tão difícil de entender isso. Então, quando você é um policial e você prende o bandido, a primeira pessoa que o bandido vai querer pegar é o policial que prendeu essa pessoa. Então, assim, tem que salvaguardar o policial, porque a partir daí ele vai começar a ficar visado, né? E assim funciona também nas religiões espíritas e espiritualistas, né? Então, gente, se você pretende trabalhar, militar nessas religiões para o bem, então eu acho que as pessoas deveriam ter essa informação.
Porque algumas pessoas, nós temos inclusive várias pessoas que diziam, eu era mãe de santo, eu era pai de santo, eu fechei o terreiro porque minha vida foi só pro buraco. Existe uma razão para isso. Às vezes o ego nos leva pro buraco. Então, tipo, às vezes a pessoa acha que ela vai entrar na religião e a religião vai prover essas pessoas de bens materiais. É mentira! É capaz, se você não tomar cuidado, perder bens materiais. Mas é a religião? Não, é sua moral, né? E aí quando você entra numa religião assim, para trabalhar para o bem, pelo o bem, você tem que guardar suas portas. Sabe? Então você tem que estar ciente que você, a partir do momento que você é um instrumento bom, eventualmente aquelas pessoas, aqueles espíritos ignorantes, no sentido de falta conhecimento, falta um pouco de bom senso, falta um pouco de maturidade. Eles são burros? Não são não. Às vezes eles não entendem como funciona a coisa e tá tocando lá porque acha que aquele caminho é certo. É igual política. Então cada um tem seu modo de pensar e avaliar a política. Cada um tem um partido, um candidato, cada um tem um entendimento. Isso não quer dizer que eu esteja certo. Às vezes eu tô errado. Mas nesse momento eu tenho a minha opinião formada, que é assim. Posso mudar? Posso, claro que eu posso. Eu tô aqui para melhorar. Eu posso mudar? Posso. Com relação a algumas coisas, eu acho que esse é o caminho. Com relação a outras coisas, eu vou ter que viver para eu entender e aprender outras coisas. Então, eu acho que isso é muito importante. Uma vez eu comentei isso com o meu padrinho, e meu padrinho até parou, pensou e falou: filho, realmente é isso, né? Às vezes a gente não tá tão afim de fazer o bem, mas a gente precisa pensar com cautela e entrar calçado. E tem muita gente que entra em terreiros, entra em centro, começa a trabalhar sem uma base. E eu acho que a base fundamental é o seguinte: acho bom você estudar mais. Você está realmente preparado? É isso mesmo que você quer? Porque você pode, não é que vai, mas pode ser, né? Ser interpelado, sei lá como é que fala, por situações estranhas e bem manipuladas assim. Então acho que isso é legal, né? E uma outra coisa mais ainda, que quando a gente escolhe um caminho, a gente deixa um outro. E às vezes as pessoas querem ir por um caminho e ao mesmo tempo ir no outro, né? Uma vez eu ouvi dizer, o pai João da Caridade falou uma coisa. Falou: filha, não foi pra mim, mas enfim, filho, tem pessoas que colocam o pé num barco e o pé no outro. Enquanto aquele barco tá andando, os dois barcos estão andando no mesmo rumo, tá bom, mas vai chegar uma hora que eles vão abrir. E aí de três, uma. Ou você vai para um lado, ou você vai para o outro lado, ou você vai cair na água e morrer afogado. Né? Porque não dá para você servir a dois senhores, né? Esse tipo de conversinha. O pessoal, e fica pegando aí trechinhos e tal. Existe umas coisas que às vezes eu acho balela, mas às vezes é uma descoberta para outras. Eu não estou desfazendo de nada nem ninguém. A Bíblia é muito legal, mas a Bíblia são epístolas. Epístola de fulano para cicrano, epístola disso para aquilo. Epístolas são cartas. Vai lá dá um Google aí, epístola. O que é epístola? Epístola é carta. Carta de Mateus aos Coríntios, carta de São Paulo para os Coríntios, carta dos Palmeiras para São Paulo. Brincadeira, gente, mas brincadeira à parte, são cartas.
que foram escritos de um lado para o outro, não sei o que, mas tem muita coisa ali que é importante a gente aplicar nas nossas vidas, né? Que é importante, tem muita coisa de fazer pensar. O problema é que muita gente utiliza pequenos trechos, montando narrativas que não procedem, aí usam e agem de má fé das escrituras ditas sagradas, né? E é isso, gente. Então eu acho que a minha intenção aqui é tentar contribuir de alguma forma para que, quem sabe, né, as pessoas compreendam as responsabilidades que se assumem quando você entra em determinada casa. E aí, ou determinadas religiões. Na realidade são todas, quando você começa a fazer o bem. Quando você entra numa religião para si só, então às vezes o baixo astral até te ajuda. Esse aí é egoísta, esse daí ele é materialista. Não, vamos cevar esse cara aí. E aí o cara começa a sobrepujar todo mundo e pisar na cabeça de todo mundo e acaba sem nem imaginar, acaba estando a serviço do mal, né? Às vezes nem quer fazer o mal, mas acaba promovendo coisas que não deveriam. Mas enfim, ema, cada um dos seus problemas. E a parte ainda mais triste é que nós vemos pessoas, trabalhadores que poderiam ser assim instrumentos divinos, se decepcionarem com as religiões em que tentaram eu vi várias pessoas onde eu trabalhava, entrava, né, meio que iludido que seria de uma forma, quando estava lá dentro, às vezes tem responsabilidades, né, tem direitos, mas tem deveres também, e aí viu que não era nada daquilo, achava que era uma coisa bonitinha, que ia chegar, ia ficar papeando, porque sempre a gente tem aquelas pessoas que trabalham lá junto com a gente lá, que todo mundo percebe, que são pessoas que é do jeitinho, às vezes tá ali, faz parte do corpo mediúnico, né? Aí fazem amizade com uma ou com outra pessoa, e aí fica passando pessoas na frente, às vezes não há necessidade, e às vezes tem pessoas que vêm de longe para ser atendida, e todo mundo sabe que ela vem de longe, mas aí às vezes pega uma senha um pouco alta, porque chegou um pouco tarde, e aí a pessoa acaba indo embora, porque infelizmente tem isso, o tal do jeitinho é muito chato, gente. E hoje eu tenho essa consciência que às vezes tem aquela pessoa que precisa mais do que eu, e ao longo dos anos, diga-se de passagem, há mais ou menos 30 anos, ou 31 anos, 30 anos eu acho, 29, 30 anos, frequentando a Umbanda, eu percebi que quando a gente entra no jeitinho, e isso aconteceu comigo também, a gente não tem o que realmente a gente precisa, porque a gente tem que seguir a ordem da coisa. Então, de repente, eu deveria ter conversado com determinada entidade, mas aí eu quis passar na frente, arrumei, dei um jeito, passei na frente, passei com uma outra lá, não que eu não tivesse sido cuidado, mas o que precisava ser dito, falado e ouvido, não foi. E acabou sendo uma decepção. Não para eles, mas para mim. E aí hoje, se eu vou em algum lugar, eu espero minha vez. Tem uma fichinha aqui, o senhor quer? Não, obrigado. A não ser que eu esteja com pressa, eu vou só tomar um passe rapidinho, não vou ocupar o tempo de trabalho, né? Mas eu prefiro esperar. Não, tem uma fichinha aqui. Não, pode dar para outra pessoa que está precisando. Eu não tenho pressa, não. A gente vai atrás de caridade, pedir uma ajuda. E como é que a gente quer ser ajudado se a gente fica dando golpe nos outros? Se a gente acaba indiretamente prejudicando os outros?
Entende, gente? Então, quando a gente tem essa consciência, a gente tem vergonha. E eu vou falar pra vocês, não é fácil falar isso. Porque a pessoa só fala o bonito, né? Mas o que fez de que não era bonito, não fala. Eu já fiz isso e hoje eu tenho vergonha. Hoje eu não faço. E as pessoas, Sandro, mas se você não fizer, o outro faz. Mas eu não tô nem aí com o outro. Entendeu? E é isso que acontece aí. As pessoas usando religião pelo ego, né? É o ego. Ai, porque a minha casa, querido, primeiro que não é casa sua, não é casa de ninguém. Deveria ser a casa de Deus, né? Não, a minha casa porque o caboclo, porque eu não sei o que, porque eu não sei o que. Não é assim. Entrega na mão de Deus. Eu falo, eu tenho medo danado de animismo. Meu padrinho sempre falava, cuidado com o animismo. Confia nos guias, mas cuidado com o animismo. Né? Porque a maioria aí dos médios, aí, dos trabalhadores, eles são semi-inconscientes. Eles estão ali presentes. Eles podem influenciar num bate-papo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tem que ter moral ilibada. Tem que fazer a reforma íntima. Reforma íntima. É o que mais falta. Reforma íntima. É isso, gente. Eu acho que se você que nunca trabalhou, nunca fez parte de um corpo mediúnico, você deve saber que você tem que ter muita responsabilidade. E depois não vem falar que muitas vezes, eu trabalhei lá e a casa tá me prejudicando, não sei o que, depois que eu saí já não estava bom, piorou. Não, piorou porque você foi um instrumento do bem, teve algumas informações, não quis assimilar, e aí agora tem uns caras que tá dando um sacode em você para você pegar raiva e nunca mais voltar. Essa é a tática do maligno. É desse jeito. Mas que cada um cuide da sua vida. A gente não tá aqui para mostrar caminho que você deve seguir, mas a gente mostra quais são as escolhas que você tem. E aí você segue seu caminho e seja o que Deus quiser e que Deus te abençoe. E o mais importante ainda é você seguir o seu caminho, mas sabendo que tudo é uma responsabilidade. Tudo. Toda escolha tem uma consequência. Um ótimo dia, uma ótima vida, fiquem com Deus, Deus abençoe, e eu espero ter sido um bom canal de bênçãos, como diz o pastor Cláudio, que eu admiro muito, e ele é evangélico. Eu adoro aquele cara, tem um mentor maravilhoso. E é isso aí, Deus abençoe a todos, viu? É isso aí. Vamos trabalhar, vamos trabalhar!